Fala, bando de calangos! Mais uma vez, mais um programa e hoje tá muito especial, hein? Hoje o cara é empresário, o cara é bonitão, hein? O cara é bonito. Acho que é o cara mais bonito que eu recebi aqui no podcast, hein? Tirando o Gui tá Santana. mal, hein? Gui, eu não te abandono, tá? O Você cara tá mal, sensacional. Meu Danilo! irmão, obrigado pelo convite. Danilo, eu que agradeço pela participação aí, pelo carinho e reservar um tempo pra falar com a gente. Pô, vai ser um prazer. E aqui é papo aberto. Papo Mandar. aberto? Abriu o coração hoje? O tempo todo. Mas antes da gente bater o nosso papo, vamos falar dos nossos apoiadores. Bora. Que é muito importante, né? Qual que é essa aqui? Então tá bom, vamos lá. Gente, então, como sempre, a Padaria Celestino está nos auxiliando aqui, mandando algumas coisas para nós. Inclusive, o nosso Danilo aqui é mineiro, ele comeu nosso pão de queijo, ele adorou, hein? Padaria Celestino fica aqui na Zona Norte de São Paulo. São mais de 3 mil itens lá de coxinha, para o seu aniversário, para várias coisas que você for fazer. Inclusive, tem um buffet espetacular, tá bom? Então, segue lá, Celestino Padaria, que é um lugar espetacular. E a outra é o Santo Mercado. Pessoal, para quem não conhece o Santo Mercado, fica aqui em Santo Amaro. O Santo Mercado pegou um fogo em 2017 e teve uma concessão lá, que foi da Engemon, do nosso amigo Marcão. E eles fizeram aí essa obra maravilhosa, inclusive o meu restaurante aí dentro, ó. Olha lá, onde fica. Tô esperando o convite, hein? Então, tá convidado, tá convidado. Santo Mercado tem mais de 50 operações de lojas, bares, restaurantes, empório e tem mercado lá dentro também. Então, por favor, segue lá, Santo Mercado, e vai conhecer o nosso espaço lá, que é maravilhoso. Santo Mercado, São Paulo, beleza? Danilo, cara, Manda. Espetacular te receber aqui. Pô, obrigado. Muito bom, cara, ter você aqui, um cara do seu calibre. E para todo mundo que vem aqui, eu pergunto, como foi o início da pessoa, até a trajetória dela até hoje? Como foi o seu início, cara? O que você fazia antes de ser dono de clube de futebol? Cara, isso aí é uma história muito engraçada, porque eu sempre conto o seguinte. O futebol entrou... Eu sempre gostei muito de futebol, só que o futebol entrou muito por acaso na minha vida. Na época, hoje é minha esposa, mas na época era minha namorada, a gente tinha um escritório que a gente trabalhava com assessoria jurídica para franquia. Então a gente transformava, fazia a formatação de negócio em franquia, fazia expansão, internacionalização, tudo voltado para franquia. E aí, um belo dia, um jogador me procurou, através do seu assessor, querendo criar uma franquia, uma escolinha de futebol que pudesse revelar atleta. E aí eu fui ver se isso tinha alguma viabilidade jurídica ou não, porque se ele ter uma escolinha de futebol e ter passe de atleta, se isso tinha algum sentido. E vi que não tinha segurança jurídica nenhuma. Que a única forma dele ser detentor do passe, ele tinha que ser dono de um clube de futebol. Foi quando ele falou que o pai dele era dono de um clube do Sul, e aí eu fui ter a primeira experiência para conhecer um pouco qual que era o negócio do clube dele. E na oportunidade eu fui, acabou não dando certo, mas quando eu voltei para Belo Horizonte, que era o meu escritório, eu recebi uma ligação de um presidente de um grande clube do Sul, hoje é um dos principais, que ele queria vender, isso em 2018. 18? Só que ele não tinha nenhum projeto de gestão e não tinha um investidor. Foi aí que eu comecei a estudar e me especializar para entender o que era uma gestão de clube de futebol e como eu conseguiria estruturar aquilo ali para o investidor. Caramba, cara. Fiquei alguns meses trabalhando com relação a isso. Consegui entender, pegar um pouco da noção de gestão de franquia e aplicar em clube de futebol. Então, dividindo ali na parte administrativa, desportiva, de imagem, focando a parte de imagem do clube muito a parte de imagem de franquia, que é a internacionalização. Acabou que o negócio conseguiu um investidor, consegui ali estruturar o projeto, só que ele foi a Belo Horizonte, conheceu o jurídico do investidor americano, e mentira, ele era investidor sul-americano, e aí nessa ocasião, ele chegou numa sexta-feira, no domingo tinha um clássico, que era um principal clássico do Sul, e aí havia uma proposta de 20 milhões na mão dele, mais alguns milhões investidos no clube, ele ganhou, e ele estava na Série B. Na segunda-feira ele ligou e falou que ia esperar subir para a Série A, porque ia dobrar o valor. Tem essa de esperar? Tem essa. Acabou Valorização. a valorização. O problema é que ele não esperava que um clube sem gestão não ia para frente. Caiu para a Série C, depois caiu para a segunda divisão do estadual, veio a pandemia, ele não aguentou, perdeu os milhões e ainda saiu com uma dívida alta. Ou seja, tinha milhões de ativo e depois ficou com milhões de passivo. De passivo. Se lascou. Só 10 milhões foi o que ele teve que pagar no ano. Caramba, e qual que era o clube? Criciúma. Pode falar? O Criciúma? Não sei e se ainda podia é a falar, mesma não, mas gestão? Não, é antigo. É a gestão antiga, 2018 isso aí. 2018. O Criciúma acho que é na série C. Agora tá na A, pô. Tá na A? Subiu, Subiu ano passado? Subiu. Você tem algum jogador ainda que você cuida? No Criciúma, não. Não, mas e algum outro jogador que você cuida? Tem. Hoje, e a partir disso, de 2018 até 2020, eu foquei muito em estruturação de clube, empresa.
que não existia SAF. Você foi pegando vários clubes ali? Vários clubes começaram, por causa desse case, vários clubes começaram a me procurar. Então eu participei de vários clubes que me procuraram e falaram, olha, eu preciso de um investidor, mas eu preciso estruturar meu clube. Então a gente fazia ali um projeto de estruturação de gestão ideal e apresentar para investidor. 2021 veio a SAF, então isso já era mais o que eu fazia. Né? Por um lado, sim, né? O problema é o que eu sempre falo, o Brasil não está preparado para a SAF, porque hoje os presidentes, os gestores entendem que SAF é dinheiro e SAF é gestão. Né? Gestão traz dinheiro, né? Uma gestão sem dinheiro você vai perder, não faz sentido. Sim. Então, 2021 veio a SAF, então eu estruturei muito, né? Já estava o que eu já fazia em si. E aí foi um boom, porque do norte a sul do país a gente começou a ser procurado pedindo para estruturar e para ter investidor. E isso nos aproximou de alguns fundos de investimentos que queriam investir no futebol. Então, participamos, por exemplo, de clubes como o Santa Cruz, foi um que a gente foi para negociar. O último foi o próprio Londrina, onde nós conseguimos apresentar uma proposta de 100 milhões na época. Acabou que o presidente, o gestor, não quis e foi rebaixado e perdeu o negócio. Então, isso tem essas coisas no futebol. Participei de negociação em clube na Itália, agora em Portugal. Então, é muito do que eu faço. Só que por causa dessa proximidade com o clube, os jogadores começaram a me procurar, e jogador renomado, pedindo uma ajuda para apresentar para os clubes. E era algo que eu não entendia, porque eu nunca tinha feito uma transação de jogador. O seu trabalho começou a ser reconhecido por alguns clubes e, naturalmente, o jogador viu aquilo e falou, poxa, os empresários te procuravam ou o jogador mesmo? Os dois. Os dois? Os dois. Porque acho que é difícil o jogador procurar diretamente, né? Não, muito pelo contrário. É mesmo? Muito pelo contrário. Hoje tem mais jogador que me procura diretamente que empresário. E jogador, às vezes, está no Fortaleza, jogador que está em clube de Série A, Série B. E aí eu comecei a achei estranho, porque, pô, eu nunca tinha feito uma transação. Por que esse cara tá me procurando? E aí eu fui entender o porquê dessa dor desse cara. E fui ver o tanto que é carente uma gestão. A mesma ideia de gestão de clube é a gestão de carreira de jogador. Então, a cada 10 que eu perguntava como era feito o planejamento de carreira, 9 falavam que não tinha planejamento. Então, isso não é uma gestão de carreira. Não, claro que não. Não tem planejamento. E aí, dentro do escritório hoje, a gente tem a parte especialista em SAF e a parte que a gente investe em alguns jogadores de futebol, fazendo a parte ali de empresariando o jogador, dando toda uma estrutura de carreira para ele. Porque assim, também o jogador tem uma vida por fora dos campos, né? Literalmente. Ou seja, ele também quer comprar apartamento, comprar casa. Vocês ajudam nessa parte também ou não? Toda. Assim, a nossa, resumindo, a nossa ideia, a ideia que eu implantei de gestão de clube, passa muito pela parte administrativa, desportiva e de imagem. Eu adaptei muito isso ao jogador. Então, hoje, uma gestão de carreira do jogador que a gente aplica parte pela parte financeira, desportiva e de imagem. Então, a financeira, quando o jogador assina com o escritório, já tem um assessor financeiro, ele pode estar ganhando R$1.000 ou pode estar ganhando 100 mil, que vai fazer um planejamento da carreira dele. Então, se tem filho, se não tem filho, se é casado, qual que é o sonho, porque ali você tem que começar a ensinar para ele o valor do dinheiro. Então, ele já tem isso no escritório. A parte desportiva, a gente faz muito o seguinte, cada jogador tem um perfil de futebol, tem um perfil desportivo. E a gente estuda, junto com alguns analistas, qual o perfil do futebol dele, qual a compatibilidade com os países da Europa, qual a maior compatibilidade. E aí a gente traça uma estratégia para lá. Então, por exemplo, eu tenho um jogador que é um atacante muito rápido, só que ele é muito magro e baixo. Esse cara eu não vou fazer um planejamento dele para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Croácia, porque não vai dar certo. Então a gente faz um planejamento no futebol que adapta ao estilo dele e até onde ele pode chegar. E ali a gente traça o passo a passo, por exemplo. Para ele atingir lá, o que a gente tem que fazer? Tem que jogar uma Série B, tem que jogar uma terceira de Portugal. E assim a gente vai galgando até atingir o objetivo. Vocês fazem também a base? Pega a molecada da base e leva até o profissional? Ou só a partir que é profissional, aí você... Então, o meu objetivo sempre foi profissional. Só que começou a surgir muitos atletas assim de renome e de base, indicação de pessoas fortes do futebol, falando, só confio em você para tocar esse menino. E aí a gente acaba assumindo, porque não tem. Mas aí tem é um negócio pessoas. Que, assim, é exceção, não é... Exceção. Hoje a maioria é profissional. Eu devo ter uns 3 que são de base. Você acha mais fácil você cuidar do profissional do que da molecada da base? Porque, assim, pode ser que não vingue, né? Então, tem essa? Tem esse pensamento? Tem, mas assim, o que eu sempre falo é o seguinte, eu tenho que ser útil ao atleta. Justo. Né? E o planejamento de carreira dele pode ser que ele não vingue como jogador, mas que eu possa ter ajudado a formar como cidadão. Teve jogador, por exemplo, que eu peguei ele mais novo, ajudei ele na estrutura e, enfim, hoje, por exemplo, ele não quis ser jogador. Mas nesse decorrer, eu incentivei a estudar, ajudei a estudar enquanto jogava bola. Hoje ele é formado em educação física, da personal e é a vida que ele quer. Então, se eu não ajudei ele a ser jogador, que eu ajudei ele a se tornar um cidadão. Sim, claro. Da questão Isso é legal você falar, porque o que nós podemos ver no futebol aí que o jogador é apenas um cifrão. Para o empresário, para o agente,
para quem tá de fora, acha isso. E ver você falando que o jogador aqui é uma joia realmente, que você lapida para um ser humano, isso é incrível, cara. É maravilhoso isso, saber disso. É isso que eu adoto muito no futebol, né? Porque, assim, dinheiro... eu nunca coloquei dinheiro na frente de nada. Mas dinheiro é consequência de um bom negócio. Com certeza. Né? E hoje a gente se fala muito em empresário de jogador de futebol, mas o que é um jogador de futebol? Né? Quando você toma conta da carreira do atleta, você está tomando conta da vida dele, porque um jogador ele não tem um discernimento de vida pessoal para a vida profissional. Então, se você não tiver uma noção de gestão, tem empresário, por exemplo, que não tem condição de ter um carrinho de cachorro-quente e vai tomar conta da vida de um cara. Entendeu? Então, isso é complicado, porque se você não tem a disciplina de planejar uma carreira, como é que você, se você não cuida da sua vida, como é que vai cuidar do outro? Para você, falta experiência para os empresários de hoje? Falta qualificação. Hoje, para ser empresário, jogador de futebol, você não é exigido nenhuma especialização. Nada. Nenhuma qualificação. Nenhuma faculdade, nenhum curso técnico, nada disso. Nada. É tudo muito fácil. Existe uma forma do cara se especializar? Ele tem que fazer uma faculdade, ele tem que estudar um tipo de comércio, ele tem que saber gerir pelo menos uma economia, ele tem que fazer alguma coisa para poder ter a melhor gestão? Então, uma coisa que eu falo é assim, você tem que ter uma noção de gestão. Existem alguns cursos, inclusive eu criei um curso para isso, para ensinar as pessoas como que eu faço. Cria curso, olha só, coaching. Eu criei, curso fora. Eu criei um curso para ajudar as pessoas, porque assim, eu sempre ajudei várias pessoas a ser empresário de jogador de futebol. Sim. Como fazer isso? Tem empresário, por exemplo, que conduz uma carreira ou conduz uma negociação. Na hora de fechar, ele me pede ajuda, porque ele não sabe finalizar a negociação. Então, eu criei isso para ensinar as pessoas como que é essa vida de empresário de jogador de futebol. Como que eu comecei e como que foi o meu auge, assim. E o patamar, né, de se fazer algo diferente. Mas, assim, existem alguns cursos. No Brasil são poucos, mas tem. Fora do Brasil tem mais, que é curso de gestão esportiva. Então, engloba muito mais a questão da estrutura de uma administração esportiva do que empresário para ser jogador de futebol. A CBF dá esse curso, não? Hoje a CBF ela exige, né? Quando você vai se credenciar para ser agente CBF, você tem que fazer uma prova. Então, ela exige ali que é um curso, mas não é um curso de qualificação. É uma prova somente? É uma prova. Eu achei que era um curso. Você tem que fazer curso mesmo, assim, de você ficar sala de aula, tal, aprender a prática, aprender as teorias. Não é isso? Para ser empresário, não. Para ser gestor, sim. Para ser diretor de futebol, tem um curso. Para ser treinador, mas especificamente para ser agente, não. Mas o seu curso está onde? Onde a pessoa consegue acessar? Tá no site, no www.daniloescobar.com.br. Tem toda a história da minha vida, como que eu ensino um pouco as pessoas e qual que foi a virada de chave, né, que eu vou contar aqui mais para frente, que foi a maior curiosidade também, a virada de chave no empresariando jogador. É? Então vamos saber de tudo daqui a pouco. Inclusive, gente, aproveitando, olha só. Daqui a pouco nós vamos falar, hein? Mas olha isso aqui, cara. Olha que camiseta linda do Clube de Varginha. Fica ali na cidade de Varginha mesmo, né? O Clube de Varginha. Eu ganhei esse presente, né? Porque eu sou especial, número 10. E tem a outra também, comemoração à edição camiseta especial do Milan, 2024, é isso? Mas foi por causa do Milan isso aqui? Foi inspirado na história do Milan. Porque foi a época da virada de chave do Milan, né? Que ano que foi? Você lembra? Putz. Foi 2007? Foi Kaká? 2008, foi. Foi Kaká ali, né? Quando foi campeão da Champions League, né? Tinha perdido 2005, né? Pro Liverpool, lembra? Esse cara tava ganhando de 3-0, cara. Tomaram a virada. Aí, nessa época, o São Paulo tinha sido campeão da Libertadores, né? Aí eu falei, putz, vai pegar o Milan, não sei o quê. Aí o Liverpool ganhou, né, dos caras. Mas, cara, muito bonita mesmo a camiseta. Vou deixar aqui para as pessoas verem aí e acompanhar a nossa entrevista, que está sendo sensacional. Cara, e você falando de jogador, assim, e você falando de plano de carreira, tem algum projeto seu que você faria com crianças? Eu sei que você falou que você cuida e tal, mas crianças, por exemplo, criança de rua, criança de favela, porque o sonho da maioria das crianças hoje é ser youtuber, vai ser jogador. Você teria algum tipo de plano, ou uma ONG, alguma coisa que ajudaria? Instituto, por exemplo, você tem esse plano, ou faria, ou tem? Tem. Conta pra gente aí, cara. Uma das coisas que norteia a minha vida, eu falo assim, que o meu valor não está naquilo que eu ganho, onde eu moro, ou o que eu faço, mas sim o quanto eu sou útil ao próximo. Legal. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, e é um projeto do Varginha, a gente fala que o Varginha é um clube de oportunidade. Mas não oportunidade de dinheiro, mas oportunidade de pessoas. A gente tem, sim, na Varginha ali, tem uma região de quase 3 milhões de pessoas de regiões que dependem de Varginha, regiões muito carentes, onde a gente quer criar esses projetos sociais que não só a oportunidade de jogar, mas a oportunidade de cuidar de uma criança, de um cidadão e tudo mais.
mas é um sonho que a gente tem. Sim. Ainda não conseguimos porque está muito recente. Tá no projeto ainda. Mas o importante é a intenção. Inclusive, outra coisa que a gente valoriza muito, eu falo que para você pegar um clube hoje da estrutura, que para o clube o atual, ele passou pessoas lá atrás construindo para você estar hoje. Verdade. Então, hoje eu acho muito, muito triste, assim, vários clubes não valorizam as pessoas, os ídolos do passado. E a gente vê que a maioria dos jogadores do passado não tem uma estrutura. Então, a gente tem um projeto de fazer um suporte para os ídolos do VEC. Então, é destinar ali, cadastrar alguns ex-jogadores que estão passando por um momento de dificuldade e dar algum auxílio, uma bolsa para eles. É um projeto nosso também. Legal, cara. E como surgiu o Clube de Varginha na sua vida? Cara, é uma coisa que todo mundo me pergunta isso, porque hoje eu moro em Nova York. Sim, você mora em Nova York. A ideia nossa para lá é exatamente para desenvolver um projeto de futebol lá visando a Copa do Mundo. Uhum. Então, é algo que é um desafio muito grande. A próxima Copa? A próxima Copa, que vai ser Estados Unidos, México e Canadá. Então, mas assim, eu recebo quase semanalmente convite de clube, né, para eu assumir como gestor, para eu comprar. Então, isso acontece, chega no escritório o tempo todo. Já recebemos um clube da Grécia, da Albânia, Portugal, Espanha. E o que a gente avalia é o seguinte, não é o clube em si. Eu, particularmente, eu nunca olho a questão financeira, eu olho como propósito em si. E quando chegou o Varginha, o que mais me chamou a atenção, primeiro, a localização da cidade é muito boa, é muito próximo de São Paulo, a mesma distância de São Paulo, Rio e muito próximo de Belo Horizonte. Tá no meio ali, né? Tá no meio. É uma cidade onde respira futebol e é carente de futebol. Você tem ali um rival, mas que o rival é de outra cidade que joga lá. Uhum. E, acima de tudo, a pessoa que me convidou, que é a Márcia, o pai dela foi um dos fundadores do VEC. Então, o VEC ficou muitos anos desativado. Teve uns gestores passados que acabaram não conseguindo fazer um projeto desenvolver e crescer como deveria. E aí nós recebemos o convite de fazer parte desse projeto. Então, o Varginha hoje ele é uma SAF, só não está homologado porque a gente precisa estruturar algumas coisas ainda. Mas quando quando eu identifiquei o posicionamento, cidade e o potencial de crescimento, eu vi uma oportunidade de fazer um projeto legal ali. Uhum. Então, a gente acabou embarcando porque o clube hoje, do pouco que a gente teve, já teve uma valorização de quase 8 milhões de reais em poucos meses. Porque hoje a gente tem muito bem definido a questão administrativa, a questão desportiva, a questão de imagem. Então, pra você ter uma ideia, já saiu notícia do Varginha até em Nova York, no jornal de Nova York. Em várias regiões do Brasil já se falaram sobre o Varginha. Uhum. E o que mais despertou atenção foi, quando a gente definiu o perfil, a gente definiu que a base ia ser a espinha dorsal do clube. Porque eu não acredito no futebol sem base. Tem que ter a base. Não acredito. É um erro que eu falo isso com vários clubes do Brasil contratam jogadores mais experientes a fim de querer subir, mas para mim base é base. O próprio nome diz, é a base. Uhum. Então nós definimos que a categoria de base é a espinha dorsal do nosso projeto, tanto é que vários jogadores do profissional são do sub-20. Então isso é para oportunizar os meninos. E quando a gente assumiu o Varginha, que eu anunciei, os jogadores, assim, a qualidade de jogadores de Fluminense, de Cruzeiro, de Atlético, que começou a procurar, querendo fazer parte do projeto, isso despertou uma atenção. E aí eu vi que tinha algo diferente. Sim. Porque um jogador, por exemplo, que quer sair da Série C e que vem jogar no Varginha, que vai jogar o módulo 2, por que ele está saindo? Por que ele está abrindo mão do contrato dele? Gestão, com certeza, gestão. Mas é legal ver, cara, o que você faz, assim. O Varginha tem quantos anos? O Varginha tem 39 anos. Até que é jovem. É jovem. Ele disputava a série... Ele tá jogando o módulo 2 do Mineiro, tá? É A2? A2 do Mineiro. Mas esse ano ali... Esse ano A2 do Mineiro. Mas ele teve classificação pro ano que vem para subir ou não? Começou agora o campeonato. Começou sábado. Começou foi agora? Foi domingo agora. O Paulista já acabou, jogo. Então? Não, foi agora. O jogo foi domingo agora. E como é que tá indo? Tá bem, né? Tá. Teve uma estreia, assim. O elenco tá muito forte. Os jogadores são jogadores com muita personalidade. Qual que é a média de idade que você tem lá de jogadores? 24 anos. 24? 24. Por isso que você falou de base, né? De base. Esses jogadores aí tem muitos emprestados de outros clubes para Varginha ou não? Só 2. Só 2? Só 2. O resto tudo são atletas que rescindiram ou que acabaram o contrato e não quiseram renovar para uma Série D para jogar o nosso módulo 2. Então nós temos um atleta, por exemplo, como o Deverlan, que estava no Red Bull e estava em Portugal e aceitou vir fazer parte do projeto. O próprio Wisney, que é aquele Wisney do Fluminense, que estava jogando Patrocinense, tinha proposta para a Série C e não quis, porque o sonho dele é jogar fora do Brasil. E ele entendeu que o Varginha era essa ponte propulsora para lá, entre outros. Então a gente tem o Igor Lemos, por exemplo, o ex-Cruzeiro. Mas é por causa dos seus contatos também, porque assim, você mora lá, nos Estados Unidos. E eu já vi que você está direto no Clube da Europa ali, fazendo reuniões e tal, porque eu acredito que você recebe muitos convites.
O atleta, ele, quando você vê o seu portfólio, ele não tem esse sonho de falar, poxa, eu vou colar com o Danilo, Tem. que eu vou chegar onde eu quero. Porque o maior sonho de um atleta é ir para a Europa. Europa. Não só por causa do dinheiro, eu acredito, mas também a segurança, quer ter família. Uma Eles carreira te falam diferente, isso, tá? cara? Falam. Como que eles chegam em você e falam, Falam. poxa, eu quero isso aqui. E você consegue realizar? A grande maioria, sim. O que eu falo é assim, o sucesso depende do atleta, não de mim. Né? Mas se você não sabe onde quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Claro. Então é muito legal quando o atleta fala pra mim, se eu quero ir pra Europa, eu pergunto assim, onde fica a Europa? Porque a Europa é muito grande. Lógico, Pode ser claro. que você fala que seu sonho é pra ir pra Inglaterra, o seu futebol não é pra ir pra Inglaterra. Justo. Então, quando eu faço essa pergunta, a maioria fala, eu quero Europa, eu vejo que o sonho de Europa é um sonho de vida, carreira e pessoal. E não um sonho de um planejamento de país específico. E o Varginha, ele teve um despertar muito grande, onde a gente está num projeto em Portugal, onde o clube já convidou para a gente tentar fazer um intercâmbio após o campeonato. Então isso despertou a atenção dos atletas também, que a gente foi anunciar logo depois, que é o sonho de, por exemplo, no último jogo teve gente analista da Grécia vendo o jogo, da Nova Zelândia, de Nova York, da Croácia. Então assim, o clube tá tendo visibilidade. E o que a gente fala, o módulo 2 ele não te dá visibilidade. Mas nós estamos dando visibilidade. Mas quem faz a gestão dá visibilidade. Porque você consegue fazer os vídeos dos caras ali e falar, poxa, ó, consigo te direcionar para esse clube, ou para esse aqui, ou para esse aqui. Porque, assim, se as pessoas confiam em você e os clubes te procuram para isso, fala, poxa, qual que é o jogador que você tem aí? Tô precisando de tal. Aí você manda para outro país aí que você queira, né? É isso. Mas tem que ser o sonho do cara também. Tem. Ele tem que querer. Muitas vezes ele vai para ganhar um salário menor do que ganha aqui? Muitas vezes. É? Muitas Só para vezes. realizar o sonho? Só para realizar o sonho. Muitas vezes. Tem um erro de muito jogador, é o seguinte, às vezes ele sai aqui do Brasil ganhando 5, 7, 10 mil reais e ele vai para jogar na Europa, mas a Europa na cabeça dele é tudo tirando o Japão. E aí jogador às vezes vai para Malásia, para Albânia, para Grécia. Que não é a Europa, né? Não é o centro ali. Malásia, Aí ele vai para ganhar às vezes 1.000 euros, só que ele tá lá. E ele acha que esses mercados, um Barcelona, por exemplo, vai buscar. Então é uma falta de conhecimento. Então o que eu sempre pergunto mas onde é a Europa para você? Porque ele tem que entender, se o sonho dele é jogar na Itália, o sonho dele é jogar na Espanha, eu tenho que explicar para ele quais mercados, se ele não tem um mercado direto de Itália e Espanha, quais mercados esses dois países buscam. Então, por exemplo, tem países que buscam muito da Polônia, tem países que buscam muito da segunda e da terceira de Portugal. Então, aí é o planejamento dele ir para esse local e ter visibilidade. Sim. Entendeu? Mas quando eles procuram lá, eles vão diretamente para o atleta, eles chegam em você primeiro? Primeiro em mim. Mesmo que ele esteja lá emprestado? Primeiro em mim, E aí você consegue tirar ele e direcionar para outro lugar? Direcionar para outro lugar. Mas sempre por conta de salário, tem alguma outra estrutura que eles oferecem, premiação e tal? Quanto ganha mais ou menos a média aí de um jogador lá? Aonde? Na Europa? Na Europa. Ah, depende muito. Por exemplo, o cara sai do clube de Varginha, que é se você pensar em um clube pequeno, regional. Pô, ele vai, qual que é o potencial dele? Vai para onde? Ele pode ir por uma Série B de Portugal, por exemplo? Pode. Série A? Não. Difícil. Dificilmente. Muito difícil. Mas por Mas uma é porque, Série por B causa do futebol dele? É porque a gente fala que o sarrafo é muito alto. Né? Para você jogar numa primeira liga hoje, por exemplo, clube de Série A de Portugal, a maioria dos clubes joga eliminatórias para Champions. Entendeu? Então, para um cara sair do módulo 2 do Mineiro ou para sair de um campeonato mineiro para chegar nesse patamar, é muito difícil. Então, tem uma adaptação. Por isso que tem um planejamento. Então, se o sonho dele é jogar na primeira de Portugal, onde que a primeira de Portugal busca? Aí a gente vai ali para a segunda de Portugal, para a terceira, para a segunda da Espanha. Então, tem que ter esse planejamento. Entendeu? Então você tem todo esse mapeamento. Tem. A gente traça esse planejamento dos atletas. Eu tenho um amigo que está jogando lá. Ele jogava no Marco de Guimarães. Não sei se você conhece. Sim. De Portugal. Agora ele tá no outro clube que eu não lembro. O escudo parece muito com o clube do Porto. Parece, não sei. Eu não lembro o nome do clube dele. Lateral esquerdo, Arthur. Abraço, Arthur, pra você. Já tá lá, acho que uns 4, 5 anos já. Já é profissional. Tá ganhando, acho que 2, 3 mil euros, que pra ele deve ser suficiente. Que infelizmente aqui no Brasil... Barato, né? Mas assim, aqui, cara, o jogador não é muito valorizado. Não. Lá não. Lá a galera é mais valorizada do que aqui. E tinha que ter isso, né, cara? Por que os caras não são valorizados aqui? Tem alguma... É a administração do negócio? Não, o futebol, ele não tem parâmetro. Eu posso oferecer um jogador falando que vale 100 mil reais, se o jogador der 3 chutes e fizer 4 gols, ele vai 500. Então não tem parâmetro.
E quanto mais a especulação, mais caro. Uhum. Vou te dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas um jogador que me procurou meio do ano passado, um jogador já renomado na Ásia, e ele tinha um sonho, ele é uruguaio, ele tinha um sonho de jogar perto da família. Porque ele estava cansado de ficar na Arábia, já tinha quase 10 anos que ele estava lá. Ele tinha enchido o bolso, fez a vida, estava lá. E aí ele falou que queria jogar perto do Uruguai, e eu falei, eu vou tentar trazê-lo para o Brasil, porque é um patamar que eu acho que fica muito próximo. Apresentei ele para 2 clubes, um clube de Minas, um clube do Sul. Acabou vazando na imprensa. E aí virou uma especulação, um jornalista me ligando, aquela confusão toda. O nome dele foi muito alto, foi lá no sarrafo, saiu em todos os jornais aqui do Brasil. E aí acabou que a gente optou por não chegou uma proposta formal, não estava muito dentro do que a gente queria. A proposta era 450 mil por mês, então não era algo alto. Os 2 clubes de Série A, os 2 clubes jogando Libertadores. E aí acabou que ele optou e falou, vou ficar perto da minha família, no Uruguai. Eu falei, pô, vai embora. Se é o que você quer, eu vou te apoiar. Ele foi pro Uruguai. Fechou com um clube lá pequeno, fez 2 jogos. E aí chegou um telefonema da Arábia falando se o nome dele estava forte no Brasil é porque ele valia. Ele recebeu um caminhão de dinheiro. Meu Deus. Era o dobro do que ele já tinha ganhado. Só um bônus de janeiro foi $600 mil, pra você ter uma ideia. E aí isso mexe com a cabeça do cara. Ele me perguntou qual era a minha opinião. Eu, como agente, a primeira coisa que eu vou falar pra ele é pra Arábia, óbvio. Falei, cara, você fica perto da família, é o que você quer, fica aí. Ele falou, não, perfeito, é o que eu quero mesmo. Sim. Passou 2 dias, me ligou e falou, irmão, não tive jeito, tô indo embora. E foi pra Arábia, ficou lá mais 6 meses, e aí fez um bom campeonato e resolveu aposentar. Eu não quis mais jogar bola. Ele aposentou? 31 anos. Pelo amor de Deus. E aí, André? Tudo bem? E aí, beleza? Prazer, cara, beleza? é impressionante, cara. O cara de 31 anos já se aposentou. Tudo bem que a carreira de atleta acaba cedo, né? Tem uns que acabam 30, 35. Dificilmente quem joga mais dos 40. Tem o goleiro lá que era do Cruzeiro que tá jogando até os 43, 44, né? Aquele ali é... O Fábio. Bata de um goleiro. Cara. Aquele ali não dá nem pra falar dele. Não tem condição, não. Já me fez raiva demais. Ei, você tem time do coração ou não? Não. Clube de Varginha, cara. Não, aí não é do coração, é da mente, coração, é o Varginha. É do bolso. Mas me fala, tem outros projetos aí de clube? Como é que tá essa... A gente tem uma negociação para adquirir um clube em Portugal, para fazer um da grupo. série... Que série? Série que B. É? Série B? É, segunda liga lá, que é um objetivo nosso de fazer um grupo, né? Meu, particularmente, fazer um grupo. Estamos no trâmite de negociação com o investidor para adquirir ou não, mas a ideia é fazer exatamente parecido com o que o John Textor está fazendo, no Botafogo e no Lyon. Então, você tem o Varginha como propulsor aí do Clube de Minas ou do Brasil para você ser propulsor jogar para a Europa. Você consegue fazer esse intercâmbio de jogadores, né? Consigo. Igual o Red Bull fez, né? Fazer. O Red Bull faz isso também. Muito. Mas você não tem contrato com um clube aqui? Você pode mandar o cara para lá a qualquer momento que você quiser? Pode. E aí esse clube aqui fica com percentual ou compra. Tá. Você consegue fracionar o passe do atleta, entendeu? Eu achei que a FIFA se metia nesse tipo de coisa, cara. Quando você faz aquele barriga de aluguel, sim. E como que funciona esse barriga de aluguel? Barriga de aluguel é que você pega um atleta livre, coloca no seu clube e sem jogar, você transfere para um outro. Entendeu? E aí você garante um passe sem ter nenhum vínculo, só para dar aquela maquiada. Às vezes para quebrar direito de formação e tudo. Mas um atleta que jogou, fez campeonato, facilmente você consegue fazer essa intercâmbio. Mas como que a FIFA fica sabendo dessa barriga de aluguel? Denúncia? Denúncia, próprio registro. Você pega um atleta e fala assim, poxa, o atleta foi contratado uma semana, na semana seguinte saiu, foi contratado por 100 mil, na semana seguinte saiu por 1 milhão. Alguma coisa entendeu? Tá errado aí. É só um trampolim pro cara chegar lá. Isso tem culpa dos agentes também, do cara? Muito. Eles ganham muito dinheiro em cima da pessoa, do cara? Alguns ganham. Alguns ganham. Como toda profissão tem uns caras sacana? Tem. Futebol é muito complicado, cara. Porque o futebol, ele não tem uma qualificação e é um dinheiro fácil. Eu posso estar conversando com você, receber uma ligação aqui e fechar uma venda de um jogador. Eu falo que o futebol é a única profissão no mundo onde você pode ganhar euro, dólar, trabalhar em qualquer lugar do mundo e não tem limitação de espaço. Porque se você forma em direito aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, minha faculdade não serve para nada. Entendeu? Então, e uma profissão, às vezes, você fala assim, uma profissão de medicina, eu consigo atuar no mundo inteiro. Não consegue. Não, tem que futebol fazer uma você consegue. revalidação e tal. O futebol te dá isso. Então, e como não exige essa qualificação, então acaba entrando muita gente querendo na oportunidade só do dinheiro. Aí que é o problema. Aí que a pessoa se estrepa. Tem muitos empresários, falsos empresários. Como que a pessoa identifica que se a pessoa realmente é
o empresário sério? Como que o atleta, tipo assim, ele tá vivendo um sonho, certo? Uhum. E aí como que ele vai identificar, poxa, esse cara realmente é o cara certo para... Tem alguma certificação Não. para poder ir buscar? Não, é só o cara ser agente CBF ou ser agente FIFA hoje não te dá uma garantia de que é uma boa pessoa. Te dá uma garantia que ele tem um certificado, tem Só uma carteirinha. carteirinha, entendeu? Isso não quer dizer se a pessoa trabalha bem ou não. Não. Não tem uma denúncia também, não dá para fazer. Não. Porque o futebol é muito intangível. Eu vou te dar um exemplo assim. Esse mesmo exemplo que eu te falei, o jogador deu 4 chutes, fez 5 gols, ele vale 1 milhão. E aí, se um clube oferece 1 milhão, outro oferece 1,5 milhão, depois o jogador vale 1,5 milhão. Então ele não tem uma referência assim. Você tem algumas ideias do que se buscar, mas o futebol não tem uma tabela a ponto de você falar assim, pô, aquele ali trabalha mal porque não conseguiu. Não tem. Vai da influência do network. Sim. Cara, você falou do John Textor, né? Ele tá reclamando aí da questão da arbitragem, do apito. O que você acha disso? Cara, acho que existe mesmo, assim, assim, não sei se do patamar que ele tá falando, né? Mas que existe um favorecimento ou pelo menos uma simpatia, como a gente fala, claro que existe, sempre existiu, né? Você vê históricos de Atlético e Flamengo, coisas absurdas do passado, jogos de Flamengo e outro time, então sempre existiu, né? Não favorecimento, né? Ali uma simpatia, uma simpatia por um clube ou outro. Sempre existiu. Então, assim, só que o que eu sempre falo, e eu falei, eu tive no Botafogo antes do John. Fui convidado no Botafogo no John. E o maior desafio do John, eu sempre falei, ele é um inglês, cara. Entendeu? E aqueles caras... Não, a postura inglesa. A postura inglesa. Porque tem clube lá. Uhum. Né? Então, assim, aquela coisa muito, sabe, escrito. O americano em si, ele é um cara que ele leva tudo muito ao pé da letra. Eu falo lá porque às vezes uma pessoa fala assim, vamos sair para jantar? Fala assim, por volta das 7h30, 8 horas eu tô ali. Pronto, valeu 7h30. Fala, então, 7h30 é 7h30. Então ele chegou no Rio de Janeiro, onde você tinha um clube sucateado. Então o desafio que ele tá enfrentando é muito grande. Muito grande. Diz que no primeiro balanço dele ele gastou o dobro do que ele queria gastar. Caraca. Gastou 200 milhões, 300 milhões em um ano. Então assim, e ele sabe que o futebol brasileiro hoje é uma política. Então o que ele tá tentando enxergar é que, tipo assim, lá no Crystal Palace, você vai na Inglaterra, você vai, eu conheci o Lyon. Inclusive, que foi, o atual, clube dele também, foi a virada de chave na parte de empresariar jogador. Cara, o campeonato francês, você tem uma profissionalização da arbitragem. O Brasil não tem. Não. Então, ele chega aqui, é óbvio que vai ter esse confronto. Uhum. Então, vai só. Mas para você, então, é válido a desconfiança dele. Desconfiança não. Porque eu acho que falou que tem prova, que vai apresentar as provas. Sim, acusou até o Palmeiras e o São Paulo, né? Alguma coisa assim. Aí eu acho que ele tá viajando. Aí eu acho que ele tá tentando justificar o erro do Botafogo. Uhum. Porque sobre a gestão dele, o Botafogo foi um fiasco e perdeu o título por culpa do próprio Botafogo. Porque quando começou a queda, na contratação do Bruno Lage, eu já falei, ali perdeu o título. Porque começou a perder a linha de gestão que ele tinha. Sim. E aí começou a tentar trocar pneu e já tinha caído a moral do clube e não ia conseguir. Então ficou em quarto ou em quinto, não foi? Culpar a perda do título, não. Mas falar que teve favorecimento, claro que teve. Para qualquer clube, você acha que do Brasil, os maiores, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, muitos falam que o Corinthians é muito favorecido. Falam que jogam 12 contra 11 lá no... Não sei se... Assim, você acha que para qualquer clube grande tem um favoritismo? Não, acho que não é para arbitragem. Não, acho que não. Acho que depende muito da arbitragem. Tal do apita amigo, né? Que fala. Mas não tem muito isso, não. Depende muito da arbitragem. O Flamengo esse final de semana tá reclamando de arbitragem, pô. Entendeu? Pro Flamengo reclamar, hein, cara? Você viu? Achei que nunca ia acontecer isso na vida. Então, assim, mas muitas vezes a reclamação é a justificativa do seu erro. Aí eu acho errado. Mas, por exemplo, aproveitando o gancho, nós fomos reclamar da arbitragem do jogo do Varginha no módulo 2. Um pênalti claro que não deu e um gol nosso mal anulado. Então, assim, erro vai ter. Você não tem uma profissionalização dos árbitros. Né? Então, não tem como você cobrar uma excelência se o Brasil não dá isso. Se a CBF não cuida dos clubes, vai cuidar dos árbitros a fim de profissionalizar? Não tem jeito. Não tem. Até que ponto o VAR é bom nisso aí? Eu sou totalmente favorável ao VAR. Você é a favor? Sou, claro que sou. Entendeu? Claro que sou, porque o VAR ele minimiza o erro. Minimiza o erro. Só que você tem que capacitar quem tá no VAR. Se não capacitar, não tem condição nenhuma. Às vezes a discussão é muito grande, cara. São 3, 4 minutos ali para discutir um lance fácil, né? Se você pensar, quem é treinado para isso é fácil. E os caras demoram muito, cara, para poder tomar uma decisão. E muitas vezes a decisão também não é correta. Às vezes é insegurança, né? Lá fora o negócio é mais rápido, né? Muito mais. Lá também tem o VAR? Tem.
Todas as ligas? Todas as ligas. De C a A? A a C. De A a C? É. Algumas têm AD, que são a quarta. Porque da quinta pra lá já é distrital, é tipo uma semi-amadora. Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo assim, Espanha, Portugal, Itália, da quinta pra baixo já é semi-amadora. Sim. Mas da AC normalmente tem. Voltando ao negócio da questão do John lá, você lembra dos escândalos das casas de apostas? Lembro. Teve algum atleta seu que foi pego nisso aí? Graças ou que a Deus, você não. conheceu algum que é próximo, enfim. E como você vê isso, cara, nessa questão dessa casa de absurdo. aposta? Você acha que é um câncer? É. Na A verdade, casa de isso é aposta? caráter, cara. Isso é caráter. Eu conheço jogador que caiu nessa. Já chegou pra... Dos meus jogadores não tiveram nenhum. Se tivesse, eu tinha rescindido na hora. Mas tiveram jogadores que eu participei de uma intermediação que na hora de ir pra China eu descobri isso e saí mesmo? fora. Foi, cara, foi. Então, assim, eu acho isso é problema de caráter, cara. Com certeza. Entendeu? Eu acho que um jogador pra submeter um negócio desse, ele não tem que estar no futebol mais. Não tem que Teve tá no um futebol. caso mais assim, não foi recente não, mas eu acho que foi o maior caso, foi aquele jogador do Santos, né? Foi Zagueiro. Foi. Esqueci o nome dele. Ele foi banido do futebol? Banido não, foi suspenso. Suspenso? Bauerman. Bauerman, né? É. E se você vê um cara joga no Santos. O Santos estava na Série A. Não precisaria daquilo. E aí, assim, você acha que é mesmo a questão do dinheiro? Ah, é. Porque o futebol paga mal? Cara, Não, né? o Brasil... Não, mas o Brasil, ele tem uma cultura da facilidade. Tudo que é fácil se vende. Certo. Se eu criar um produto aqui e lançar que você vai emagrecer 10 quilos em uma semana, a gente fica rico. Então, é o emagrecer rápido, é o ganhar dinheiro rápido. Então, assim, o Brasil tem muito disso, de ser imediatista. Então, o jogador que não tem instrução aí entra um pouco do empresário, o caso dele é um pouco mais complicado do que se imagina, é ganhar dinheiro fácil, cara. Ganhar dinheiro fácil. Esse que é o problema. Ou seja, se ele não tiver uma boa instrução do empresário, do agente dele, até mesmo do clube, né? Uma estrutura legal ali, o cara cai nessa Cai. e não sai. Cai. Assim como qualquer outra coisa também. Uma pergunta que eu acho que é até engraçada, cara, que eu ia te fazer. Os seus jogadores são baladeiros? O que você pensa disso? Do cara sair pra noitada? Porque jogador sai. Sai. Ele tem vida. O que você acha disso? Tem um negócio engraçado que eu falo assim, no futebol você tem dois tipos de pessoas. A pessoa que é o da resenha e a pessoa Sim. que é do negócio. Claro. Eles me enxergam muito do negócio. Então, por exemplo, eu nunca fui convidado por um jogador para uma resenha de resenha mesmo. Convidado para aniversário de filho, de esposa e tal. Churrasco, Mas vinho. Mas resenha de resenha, eles não me convidam, porque separa muito. Sim. Então tem ali, acaba tendo uma hierarquia, assim. E o que eu sempre falo... Sua mulher também não deixaria você ir, né? Não, ela é tranquila. Mentira. Ela tem cara de brava. É brava. Tem cara? Dizem ela que- é minha sócia no escritório, Tá então ela vendo? sabe de tudo que acontece. Ela que cuida do dinheiro, então você Então sabe ela de cuida, tudo, né? cuida do setor certo, do dinheiro. Já que ela quiser gastar também, Não. ela vai gastar tudo. Eu que gasto, ela gasta menos que eu. É? Eu que tenho que forçar ela a gastar. Putz, eu vou falar isso pra minha mulher. Ó, você tá vendo, Tayane? Você seja econômica, viu? Tá gastando muito. Minha mulher tem que falar isso pra ela também. Então, Mas assim, eu falo que tem que ser responsável. Né? Então, quer ter sua vida? Que tenha sua vida de forma privada, faz o que você... Mas teve excesso, vai comprometer o nosso trabalho. Mas já teve jogador, por exemplo, que por ser muito perna, ou por se achar demais, que eu rescindi o contrato com o jogador e mandei seguir a vida. Mas perna como, cara? Como que é ser perna? Pra pessoa que tá em casa entender. Arrogância, cara que sim. se acha demais, pra você ter uma ideia, o cara que se acha acima da média. Eu acho assim, você tem que ter humildade no que você faz. Justo. Tem certos momentos que todos nós temos que dar um passo para trás ou temos que recomeçar. Faz Legal. parte da vida. Quando o cara acha que ele tá num momento onde ele não pode, ele tem que recomeçar, mas não quer recomeçar, ele não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. Então, começou a se achar demais e falando que tinha que andar de carro importado porque era jogador, mas o cara não tinha... Você olha na rede social, parecia que ele era um bilionário do Bitcoin, né? Mas o cara não tinha dinheiro pra pagar um café, cara. Então, pra que ficar fazendo isso, entendeu? Tem coisa que não tem necessidade, né? Zero. Eu falo assim, o dia que ego e orgulho começar a pagar meu boleto, aí eu compro umas terras e começo a plantar. Ego, orgulho, aí sim. Caso Aí nasce contrário, de pancada. aí sim. Nasce no atacado. No atacado. Caso contrário, cara, no futebol... Porque o futebol, ele te dá muito status. E às vezes as pessoas se preocupam mais com o status do que com realmente o resultado. Esse é o problema. Então, tem muito jogador, por exemplo, que eu falo que joga na Malásia, no Iraque, que tem uma rede social maravilhosa, mas quando você vai ver, o cara tá ganhando 1.000 euros, cara. 1.500 euros.
Então, não tem essa necessidade. Se fizer um planejamento de imagem, que se faça um planejamento de imagem de um jogador crescente, profissional, não de modelo. Eles têm que ter imagem? Tem. Porque, assim, alguns deles, como a gente vê, exemplo, Neymar, o Messi, Cristiano Ronaldo, todos eles têm marcas associadas a eles, as próprias marcas. Você acha que todo jogador ele tem que pensar em ser jogador e também ser marqueteiro? Marqueteiro, não. Mas, assim, tem alguns países... Hoje em dia, não tem espaço mais para o boleiro. Então, um atleta hoje, por exemplo, um clube quer contratar, ele quer contratar um atleta. Eu dou esse exemplo o tempo todo. Cristiano Ronaldo e Messi, os clubes não contratam os caras por ser jogador. Contrata por ser atleta, mas pela postura que eles têm, como um atleta completo. Eu lembro que o Cristiano Ronaldo, quando foi anunciado pela Juventus, a Bolsa de Turim duplicou. Bolsa de valores. Caraca, hein? Você tá entendendo? Então, assim, o Cristiano Ronaldo hoje, no clube lá dos Emirados, acho que são 175 países que vendem camisa do cara. Meu Deus. Porque é a imagem de um jogador. Então, quando você tem que trabalhar a imagem, mas esse perfil de imagem. Então, os atletas do escritório, que os clubes sabem como que eu faço, quando vão contratar, já sabem que ele vem com uma gestão financeira, uma gestão desportiva e é de imagem. Então, eu faço esse trabalho para isso. E eu acho que vai muito de encontro com o que o pessoal do Varginha faz. Tem jogador que me chamou e falou assim, pô, já está sendo observado por clube de fora porque está no Varginha e a gente está lá. Então, a imagem é muito importante, mas não marqueteiro. A imagem do jogador. Mas para você, qual que é a diferença do marqueteiro pro boleiro? Né? O marqueteiro é aparecer a ostentação. E o cara que tem uma imagem boa é aquele cara com uma imagem profissional. Sim. Então, assim, tem muito jogador que quer aparecer na balada, modelo, com mulher. Isso não é uma imagem. Isso é um marqueteiro. E que tem que ser? Depende. Vai dar a opção de cada um da carreira, né? Sim. Mas o que eu coloco como plano de gestão, não. Tem que ter uma imagem profissional. Sim, porque assim, antigamente, nos anos 80, 90, não tinha esse tipo de coisa, né? E para você o futebol mudou muito de lá para cá? Mudou e muda todos os dias. Porque, cara, antigamente era realmente futebol. Hoje é negócio. Hoje, 100%. Negócio. Hoje o cara joga 2, 3 partidas e às vezes não joga mais porque, eu fui pra balada, não tô bem para treinar, não treino. Não vou falar do Romário, porque o Romário não treinava, mas esse daí decidia. Pô, me né? ajuda aí. O Ronaldo também não gostava de treinar, mas esse cara entre nas 4 linhas era espetacular. Então, assim, eram jogadores diferenciados. Hoje em dia não existe mais. Qual que é o diferenciado hoje? O Cristiano Ronaldo e o Messi? Tá. E desses aí, quais tem? O Neymar? O Neymar joga uma bola do caramba, mas também se machuca muito. Tem um monte de problema, né? Então, cara, eu sou um pouco suspeito de falar do Neymar, assim, porque eu acho que o problema do Neymar é o foco dele. Eu acho que o Neymar não conseguiu fazer exatamente... Ele tenta provar muito para todo mundo o tempo todo. Você pensar, por exemplo, o Romário e o Ronaldo ficar tentando provar alguma coisa para alguém. Entendeu? Não tem necessidade. E o fato de querer provar acaba colocando ele abaixo dos demais. Você não vê Messi e o Cristiano Ronaldo tentando provar nada para ninguém. Então, acho que o Neymar, eu penso um pouco assim, mas... Sim. E vejo também um grande erro nele de postura e a geração que vem pós-Neymar, sabe? Por isso que a seleção paga o que paga. Se você fosse o agente do Neymar, o que você faria com ele no início da carreira dele? O que falava, vou direcionar isso, isso, isso. O que você faria, cara? Cara, é uma joia, né? É uma joia. Assim, o Neymar ele teve uma sacada muito legal. Quando ele começou a estourar no Santos, ele virou um garoto propaganda de várias marcas. Não sei se você lembra. De cueca até Bombril. 12 marcas, 13 marcas. Sensacional. E aquilo criou-se o queridinho do Brasil. E criou-se uma cobrança muito em cima dele de ser o novo ídolo. Mas eu acho que ele não conseguiu absorver essa cobrança. Porque aí começou a se perder. E o jogador, tem uns jogadores que é muito complicado, porque as pessoas que cercam o jogador não falam o que ele precisa ouvir, falam o que ele quer ouvir. E aí acaba vindo uma série de atitudes imaturas que não deveria acontecer. E aí o cara vai se perder naquilo ali. E a questão do dinheiro, né, cara? Neymar chegou um dos caras a ser mais bem pago no mundo. E aí vai ouvir um conselho de um jogador que não chegou aos pés dele. Então tem aquela questão do ego, do orgulho também. Aí que entra o agente, o pai dele é o agente dele, né? O Neymar pai. Que ele que é o agente dele. Ele que levou ele lá pro Barcelona, não foi? Na verdade, ele ia pro Real Madrid e depois foi pro Barcelona. Foi. Não sei se era o Wagner Ribeiro. Você conhece o Wagner Ribeiro, né? Pessoalmente, não. Não, mas eu sei quem é. Acho que foi o mesmo caso que aconteceu com o Endrick agora. Do Endrick, né? O do Vitor Roque foi o Curi, né? O do Endrick acho que foi o Wagner, foi. O Vitor Roque também não tá dando muito certo lá no Barcelona, que eu acho que o Chaves não dá oportunidade para ele jogar.
Então, mas ninguém achou que ele ia chegar com 9 na camisa, né, cara? É isso que esse discernimento que você tem que ter quando levar um atleta pra lá. Porque um atleta, quando ele sai do Atlético Paranaense, que é uma puta numa equipe hoje, e vai para um Barcelona, que é uma das principais equipes do mundo, ele não acha que ele vai chegar lá pra jogar. E muitas vezes o que é vendido pro atleta é isso. Aí ele chega lá, ele é mal relacionado e começa a questão de ego, entendeu? Então falta do agente ter esse discernimento. Porque as cifras dele foi coisa absurda, né? Qual foi o valor dele, você sabe? Do dele foi 400 e poucos milhões, eu acho, ou quase isso. Isso aí a gente tem um percentual grande. Tem. Geralmente é acima de 50% ou não? Ou depende? Depende muito da negociação. Depende? Depende. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 5, depende. Como é pago isso? No momento Tem da tributo? Negociação, tem, pô. Tem? Tu tem imposto. Por que não tem imposto no Brasil? Ah, mas tá vamos pra fora, né? De repente vem líquido. Não, vem não. Então, assim, tudo depende da negociação. Então, muitas vezes tem clube, por exemplo, que aceita pagar um valor maior para ter a preferência, e naquilo ali o cara ganha também. Tem clube que vai pagar só 10% do valor total da transação. Então, depende, né? Tudo é questão de negociação. Tudo é questão de negociação. Você falou uma coisa interessante, cara, da questão da tua virada de chave aí, do Lyon e tal. Como é que foi isso aí? Cara, eu já trabalhava com gestão de clube, né? Mas não tinha configurado ainda como agente de jogador. A gente fala empresário e tal, mas é a mesma mais coisa. chucro, né? O empresário. É empresário. E eu tinha uma viagem marcada para Paris, né? Isso aí foi uma viagem a passeio. Foi com a minha esposa, para conhecer Paris. Putz, grila, cara. Cidade maravilhosa. Aí nós fomos para Paris e a gente tinha os sonhos, foi em 2021. Foi 2021, 22. Foi 21, 22. E a gente tinha um sonho de conhecer a neve e a gente já tinha uma viagem marcada para Courchevel. Então, quando a gente comprou, a gente ia para Paris, de Paris a gente ia para Courchevel, com um trem, já tinha alugado lá o chalé, tudo certinho para esquiar, já tá tudo certo. Quando a gente chegou em Paris, tinha um momento de confusão, de greve, aquela coisa toda, o povo protestando, e Paris é muito forte nisso, né? No dia que acabou a nossa hospedagem em Paris, que a gente foi para pegar o trem, greve geral em Paris. Ih, caramba. E aí? Não tinha avião, não tinha aeroporto, não tinha trem, não tinha nada. E aí, falando, pô, hoje o hotel já tava 2 vezes o valor, 3 vezes o valor, porque não tinha nada, todo mundo preso. Sim. Aí minha esposa deu ideia e falou, vamos tentar alugar carro. E aí nós tentamos todas as concessionárias, não tinha carro. Meu Deus. E aí a gente tentou ir na estação de trem, não tinha trem, era coisa tipo assim, R$3.000 para descer numa cidade, para depois tentar, uma confusão, porque não tinha. E aí na hora que a gente tava descendo para pensar, a gente viu uma lojinha de aluguel de carro, a gente entrou e o cara olhou, consultando e falou, nossa, acabaram de devolver um carro, tá até sujo. Nossa. Aí eu falei, é esse. E aí a distância de lá até Courchevel é 6 horas. Aí alugamos o carro, fomos para Courchevel, curtimos um final de semana na neve. E aí na volta, eu fui ver o que tinha entre Courchevel e Paris, porque nosso voo saía de Paris. Eis que tinha a cidade de Lyon. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a fazer alguns contatos e resumindo, na volta voltamos 2 dias antes, um dia antes, e fomos para Lyon para conhecer. E ali conhecemos estádio, estrutura, negócio, a chave virou. Quando eu voltei para o Brasil, a porta do Lyon foi a virada de chave como empresariar jogador, de negociar jogador, de mandar. Aí o John já estava muito forte no Botafogo. Então, por causa da greve em Paris, que virou a virada de chave. Hein, cara. Por incrível que pareça. Eu sempre viajo bastante, né? E sempre quando eu viajo, eu tenho um restaurante, eu sempre presto atenção ao que está faltando naquela cidade, cara. Ah, isso caberia. Você também tem isso com você, cara? Porque você mexe só com futebol hoje ou não? Tem outras coisas também? Não, só com futebol. Pra você já basta. Não, eu sou eu quero fazer qualquer coisa. Minha esposa fala que se eu enxergar um copo diferente num país e tal, eu falo que o negócio é no Brasil. A minha mulher também fala isso, que eu falo que eu sou doido pra fazer negócio, cara. Tudo é oportunidade. Tudo. O futebol, ele te dá tudo isso, né? Então, assim, por causa do futebol, você consegue fazer várias outras coisas. Então, se você consegue negociar, mexer no futebol, que é um negócio tão complexo, qualquer outro negócio você faz. Sim. Então, pra você ter uma ideia, eu com minha esposa, a gente abriu uma empresa uma vez que a gente fazia show aqui em São Paulo, pô. Show? Que show? Show de quê? Fizemos um evento do Sorriso Maroto aqui em São Paulo. Louco. MCs e tal, mas depois passou um pouco a questão da pandemia, né? Pegamos Covid aqui, acabamos parando e fomos pra fora, não demos continuidade. Mas era um ramo legal? Como você chegou a fazer show, cara? Uma pessoa falou com a gente, que era um artista, falou, vamos fazer show, não tem investimento, passou um projeto, a gente abraçou e aí a gente foi investindo, fazendo show e tal. Você tinha que acompanhar?
A gente foi no show, mas não deu muito dinheiro, não, só deu dor de cabeça. Felipe, mexer com pessoas, cara. Principalmente aquelas que você não tem muito controle. Difícil. Às vezes o artista da música é mais, como se você falou, mais perna que um jogador de futebol. Me fala uma coisa, tem muita Maria Chuteira lá no seu clube? Que vai lá? Pô, não vi ainda não. Não vi não. Esse aí, engraçado que eu não cheguei a ver, não. Tu já teve trabalho com algum jogador mulherengo? Falar, putz, meu, para com isso, cara. Você vai acabar com a sua carreira. Você tem algum fato engraçado que você pode falar? Não da pessoa, não o nome dela, mas um fato engraçado aí com X pessoa que aconteceu. Cara, tem um fato engraçado. Sempre tem com jogador de futebol, tem um fato engraçado. Tudo mulherengo. Brincadeira. Esse jogador não era meu. Não? É meu, não. É jogador renomado. Mas é um cara que ele tem uma... Ele fala que ele tem um problema muito sério com mulher. Que ele é igual o imã. O cara é casado e tal, enfim. Só que ele não consegue se segurar com relação a isso. Aí teve um belo dia que eu fui fazer uma reunião na casa dele. A primeira coisa que ele falou comigo assim, me cumprimentou e falou: eu tava com você, hein? Quinta-feira. Caraca, e aí? Eu já entendi o que ele queria dizer. Entendi. E aí ele me levou pra almoçar na casa dele, a gente começou a conversar e tal. E por diversas vezes ele falou: pô, mas na quinta-feira. Eu não tava entendendo, eu só tava concordando, a esposa lá. Depois eu fui entender que ele tinha uma namorada na cidade onde eu tava. E ele passou quinta-feira e falou que tava comigo. Então, ficou nessa rotina o tempo todo. Veio a pandemia, parou tudo. Aí ele parou os casos veio à tona. A esposa descobriu alguns casos. Meu Deus. Separaram, voltou. Mas aí eu encontrei com ele um tempo atrás, perguntei pra ele: aí, você sossegou? Ele falou assim: cara, esse é o meu mal, cara. Eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, eu não roubo, mas mulher é o meu ponto fraco. Mulher não é de Deus, ele fala. É complicado. Acaba com a vida dele. Mas tem muitos casos assim, né? Das mulheres se aproveitado. Assim, o cara é muito famoso, tal, no ramo de futebol ali. Elas se aproveitam e quer ficar com o cara do cara. Cara, tem. E quando chega isso pra você? Fulano, engravidei fulano. Cara, você como agente, você pode falar pra pessoa: fulano, toma cuidado. Essa pessoa não é legal. Tem jogador, cara, que me liga pra desabafar 10 da noite, 11 da noite, e conta assim, sabe? E eu tento sempre passar um pouco do que eu vivo, assim. Pô, eu tenho um casamento maravilhoso, né? Eu tenho uma tranquilidade de vida muito calma com relação a isso. Eu tento explicar isso pra eles que, cara, pra se conquistar algo, você tem que sacrificar isso. E não é porque que você tá brigado com sua mulher e que tem outra que tá te mandando mensagem que você tem que cair. Você tem que pensar se a consequência daquilo ali vai valer a pena. Né? Se às vezes um fato de uma noite vale a pena de uma vida com família. Não vale. Então, mas é complicado, porque o jogador fica muito tempo sozinho, né? Viaja, é complicado. Muitas vezes eles deixam a família com 10, 12 anos, 15 anos. E isso eu acho que causa muita falta pra pessoa, cara. A maioria. Não é? A maioria. Vou te falar assim, no próprio Varginha, a gente conversando, tem jogador lá que não vê a mãe há 8 anos. É mesmo, cara? Ué. Há 8 anos, há 10 anos. Mas por causa da vida que leva, eles não têm... Porque tem férias. Não tem? Um mês, sei lá. Tem, mas assim, às vezes as férias que ele tem, ao invés de ir pra cidade do interior, lá, no interior do Ceará, onde a família dele, ele vai relaxar com a esposa na praia. Então, é um pouco complicado. Sim. Né? Mas assim, ele fica muitos anos sem ver a família. Ainda tem alguns que têm a possibilidade de trazer a família para próximo. Tem. Os que ganham um pouquinho mais. Agora, outros não tem como trazer. Qual que é se você puder falar, qual que é o salário base de um jogador de um clube de Varginha? Depende. Você vai falar, assim, jogar o módulo 2, você vai falar de jogador que vai ganhar na casa dos seus 7, 10, 12. Entendeu? Série D vai seguir mais ou menos esse patamar por mês, né? Mas depende muito. Depende muito do tipo de contrato também. Tipo de tem contrato. Um contrato de produtividade. Existe isso ainda também? Existe. Nós não fizemos nenhum ainda. Não? Porque quando você contrata um atleta desse, é um atleta que às vezes está muito tempo parado ou tem um problema de lesão ou de produtividade. Esse atleta, por exemplo, a gente coloca numa margem de excesso do elenco que a gente precisa. Então, se eu montei um elenco com 28 jogadores, eu tenho 2 ali para ter uma margem para apostar. Mas no Varginha, por exemplo, não tem nenhum de produtividade. A que ponto a escolha é sua dos atletas? Porque, assim, tem um técnico, certo? Tem. Até que ponto você, como dirigente, dono do time, põe esse para jogar, não põe esse aqui, eu quero esse aqui? Eu não mando, porque eu acho que se eu estou contratando um profissional, eu tenho que respeitar a decisão dele, mas ele tem que entender como que eu quero que o clube jogue. Então, quando a gente define uma gestão, o perfil que eu quero, isso aí acontece muito com o Berlusconi, acontecia, né, no Milan, ele quer ver seu time jogar daquele jeito.
E os jogadores que estão sendo contratados pela credibilidade dele. Então você tem que ter um treinador que entenda esse modelo de jogo e opte pelos melhores atletas. Óbvio, se tiver alguma injustiça, eu falo. Mas se você está entendendo que é uma opção do treinador, perfeito. É uma escolha dele, vai ser cobrado por isso. Você não se mete. O importante para o dono do clube é o resultado. Não, eu falo que existe um companheirismo. Né? Por exemplo, o auxiliar técnico é um cara que eu tenho muito mais proximidade dele. Então eu tenho muito mais liberdade para ele. Então é um cara que fala assim, olha, o que você enxergou que eu não consegui enxergar? Eu falei, olha, eu acho que assim, se assado, pode melhorar. Ele fala, pô, eu acho que tem um pouco de sentido. Então a gente conversa, há uma troca, não há uma imposição, entendeu? Por que o técnico do Brasil, cara, ele perde 4, 5 partidas, o cara arranca a cabeça dele? Cara, isso é bizarro. Eu sou totalmente contra isso. Sou totalmente contra. Porque não há um planejamento. Não há um planejamento. Então, quando não há planejamento, você vai tentando a todo custo. Sim. Então você pega, às vezes, um clube num ano, ele contrata 3 treinadores, são 3 treinadores de perfis diferentes, estilo de gestão diferente, não faz sentido. Não vai dar resultado. Não ganha nada com isso. Ganha nada. Um exemplo muito claro, o São Paulo, por exemplo, né? Acho que teve 6 ou 7 técnicos de um ano para cá. Acho que o que ficou mais foi o Dorival, que ganhou a Copa do Brasil e logo saiu para a seleção brasileira. Aí veio o Carpini, ficou 3 meses e saiu. Agora tem esse outro aí. Por que às vezes o jogador brasileiro, o que parece, na verdade, é que eles deixam de jogar para derrubar o técnico? Você acha que existe isso? Existe. Existe um descontentamento, né? Mas por qual motivo? Se você, gestor de clube, está dando uma estrutura legal para o cara, para o jogador e para o técnico. O cara precisa de alguma coisa, vai te procurar, você não vai negar, se tiver no seu alcance. A única coisa que ele faz é jogar o futebol dele. Não tem outra tarefa. Quantas pessoas gostariam de estar no lugar do cara? E ele está ali. Ou seja, uma oportunidade. Então, por que o cara vai fazer corpo mole para derrubar um outro? Cara, jogador quer ganhar. Jogador quer ganhar. E só ganhando que ele tem visibilidade. Só jogando bem que ele aparece. Jogador quer ganhar. É muito difícil comparar. O mundo hoje do futebol, ele é um mundo paralelo. Né? Por mais que você fala, tá ganhando bem, mas um jogador dentro do futebol ganhando 10 mil reais não tá ganhando bem. Ganhando 50 mil reais não tá ganhando bem. Então, mas para o mundo nosso normal, é um jogador que tá ganhando bem. Sim. Então, ali dentro, o jogador quer ganhar. Então, quando você enxerga que o treinador não vai entregar ou não vai fazer esse time jogar, vira um desânimo, porque a parte emocional, ela oscila muito. Oscila muito. Isso é uma coisa que eu falo que o futebol, ele é muito emocional. Entendeu? E os dirigentes, eles costumam ser muito emocionais. Então, as contratações e demissões é tudo na base da emoção. E isso é um problema. Porque se começa isso da direção, da cabeça, você não pode cobrar do jogador algo diferente. Sim. O jogador sente tudo que acontece em cima. Nossa, com certeza. Só que logo depois que o cara chega, ele passa 5, 6 jogos, ele é mandado embora, a cabeça do jogador também muda. Poxa, então eu vou ser o próximo. Né? E é perfil diferente, só porque assim, o jogador é titular. Se é titular com um treinador e é mandado embora, ele sabe que o próximo que chegar pode colocar ele num banco. Então, é uma instabilidade que o jogador sente. E é por isso que no próprio Varginha, quando eu entrei, eu falei assim, olha, o treinador que for definido, ele tem que ir até o final. Sendo campeão ou sendo rebaixado. Porque, a não ser que aconteça alguma tragédia ou algo excepcional. Mas você tem que manter uma gestão. Porque esse treinador que foi contratado, nós chegamos para ele e falamos, nós queremos assim, assim, assado, jogo assim, nós queremos esse objetivo. Então, para depois você mudar para um jogo, os jogadores começarem a se alinhar ao estilo dele. E aí depois você contrata um outro treinador e quer que uma semana se adapta? Não vai, cara. Futebol, a única coisa rápida no futebol é a queda. Isso é o que eu falo sempre. A última coisa rápida é a queda. Isso é verdade. Geralmente, o tempo de contrato de um técnico é quanto tempo? 1 ano? 1 ano, 2 anos. Você acha que é suficiente para o cara chegar, botar a filosofia dele, depois mudar o time e de repente ser campeão? No primeiro ano, sim. No primeiro ano? No primeiro ano, sim. Mas aí vai depender da época que ele chega. Se o cara que chega pega uma pré-temporada, ele consegue fazer um bom trabalho. Você pega ele na 15ª rodada do Brasileirão, não vai conseguir. Não tem jeito. Então, o problema é que falta ideias de gestão dos gestores. Esse é o problema. Para você que está sempre lá fora, Estados Unidos, Europa, tem muita diferença de o técnico de lá por daqui? Você acha que o cara aqui dá mais liberdade para o cara jogar? Porque aqui é futebol arte, né, que falavam antigamente. Já não é mais. Hoje em dia, se você der um drible ou uma caneta ou um chapéu, você às vezes toma até cartão amarelo, que eu já vi
o Neymar tomando no campeonato francês. Tem muita diferença do técnico lá? Ele é mais duro? Ele é mais rígido, assim, porque lá tem uma disciplina que aqui não tem. Então, assim, aqui no Brasil a gente sabe que tem um jeitinho brasileiro. Então lá eu acho que ele é mais rígido o sistema. Tanto é que vários jogadores que saíram do Brasil foram para a Europa não conseguem se adaptar e voltam. Então lá é um pouco mais disciplinado que aqui. Então aqui é muito mais o feeling, o tato. Tem uma organização, tem, mas lá é muito mais rígido. Lá o futebol o futebol italiano, por exemplo, é muito mais pegado, mais chegado, Muito. né? Do que aqui do brasileiro. Aqui é mais solto. Para você, isso aí, a competitividade, é melhor um futebol assim mais pegado ou um futebol mais solto? Por exemplo, você que negocia jogadores, o que valoriza mais o cara? Você quer a bola, tal, o que ele faz, mas... Depende da posição. Por exemplo, eu gosto muito do futebol pegado. Muito, muito. Porrada, eu gosto muito disso. O inglês, você acha ele... Eu sou fã do futebol argentino. Minha esposa fala que eu sou o brasileiro também argentino. é muito forte, né? Nisso. Mas argentino não tem igual. Pancadaria tem. Você assistir um jogo sem ser Boca e River, você vê que você vê que aquilo ali é um futebol... Tá errado. Aquilo ali não é futebol, aquilo é rugby, cara. Então, assim, é um futebol muito pegado. Então, esses caras, quando vão pra fora, eles levam essa essência. Então, você pega, por exemplo, um argentino jogando na Alemanha. Se você pegar o número de argentino que joga na Alemanha e na Inglaterra, é muito maior do que o número de argentino que joga em Portugal. Que é um futebol mais leve. Então, assim, eles já estão acostumados. Então, dependendo da posição, tem que ser um futebol pegado. Né? Você pega zagueiro, meia, lateral, tem que ser um futebol pegado. Mas atacante tem que ser o livre. Tem que ser o livre, né? Tem que ser o livre. Tem que ter, e aí ter que mais o Brasil... liberdade pra driblar, pra ir pra cima ali, né? É o que eu gosto. E aí que o Brasil pega muito, né? Só que é uma incoerência, né? O Criciúma, por exemplo, contratou aquele... acho que não sei se é senegalês. Contratou um que jogou a Champions aí. Como que é o nome dele? Congolês. Contratou o congolês e ele fez uma jogada lá de efeito. Que ele deu uma virada assim. Pô, os caras acharam ruim, cara. Não existe Foi contra o Vasco. Foi contra o Vasco, a goleada. Ganhou de 4x0? Ganhou de 4x0. Meu Deus, cara, acabou com o Vasco. Não, aí foi reclamar, pô. Reclamar por quê? Futebol é isso. Entendeu? Futebol tá faltando provocação. Eu sou eu gosto disso do futebol, sabe? O problema é que uma diferença que eu sinto muito, eu senti muito essa vinda pra cá. O brasileiro tá muito nervoso, cara. Tá muito nervoso, o povo tá muito sem paciência, qualquer coisa explode, sabe? E lá fora você não tem disso. Então você tem essa provocação, você tem a rivalidade, há um clássico, um provoca o outro, mas isso não resulta em briga, em guerra, em violência. Aqui não, aqui qualquer coisinha parece que o fogo tá ali, qualquer coisinha vira uma gasolina pra aumentar. Explode, né? Pelo amor de Deus, ué. Faltando um pouquinho de paciência mesmo. O rival lá do Varginha é o Boa. Quem que é o rival? O Boa Esporte. Boa Esporte? Só que não se fala boa, ninguém se fala boa tarde, hoje é tudo VEC tarde, VEC noite. Vai ter que dar aquela provocadinha, entendeu? Aí não se fala boa, se fala ruim, então o rival ruim, então essa provocadinha tem que ter. Só que os caras levam muito a sério isso. Briga e tal. Cara. Então... Quando tem jogo lá do Varginha, é só a torcida do Varginha? Ou dá pra misturar a torcida? Tem uma torcida do Boa lá. Tem a torcida do Boa, Mas não gera a pancadaria que gera aqui em São Paulo. Não gera. Porque aqui os caras não podem estar no mesmo lugar, não. Não gera, não. Aqui pode estar um alambrado de 3.000 metros de altura que os caras pulam pra bater um no outro. E fazendo uma deixa já dando que a provoca, nós nunca perdemos na história pro Boa. Nunca? Nunca. Aí... Não vai ser agora. Então vamos dar aquela provocadinha, né? Sem vergonha esse cara, né, meu? Isso não é de Deus não, hein, cara? Brincadeira. Não. Cara, e falando até... Tem clássico domingo, cara. Tem clássico? Tem. Você vai estar lá assistindo? Dia das Mães. Não sei se eu vou, tô querendo. Não, leva. A mãe de alguém vai chorar, não vai ser a nossa. Já deixando, né? Cara, até falando de Deus aí, eu sei que você foi um cara, parece bastante espiritual. Você é cristão? Sou. Você frequenta algum tipo de igreja, não? Sim, igreja evangélica. Igreja evangélica? Faz tempo já que você é? Desde 2016. Desde 2016? O que você fazia antes? Você era católico? O que você fazia? Não. Teve alguma situação que mudou a sua cabeça? Falar, poxa, agora eu vou professar a fé evangélica. Aconteceu alguma coisa? Porque geralmente acontece alguma coisa que a pessoa teve um encontro com Deus, algum fato na vida. Aconteceu alguma coisa com você assim, não? Se eu te contar a minha história de 2016 pra cá, é um milagre atrás do outro. Assim, acabei de contar o próprio caso aí de Paris, assim. Então, mas assim, a minha vida sempre foi a superação, sempre foi um milagre. Assim, os maiores conquistas que eu tive foi quando eu coloquei o pé, Deus colocou o chão.
Do começo do meu casamento, que... Fé mesmo, pô. Primeiro você literalmente. coloca o pé, depois vem o chão. Literalmente. Nós resolvemos casar, a gente não tinha dinheiro pra nada. É mesmo, cara? Fechamos o casamento todo e tinha que pagar o casamento uma semana. Esse casamento não tinha dinheiro pra pagar. Então... Aí agora a esposa controla o dinheiro dele, ó. Você tá vendo? Tá tudo com ela. Mas quem Então, diria, assim, né, cara? A pessoa... Você é de BH, né? Sou, nasci em BH. Você tem mais irmãos, não? Tem mais 3. Algum deles atua com você no futebol? Nenhum. Nenhum? O que eles fazem? Meu irmão mais velho é funcionário público, minha irmã trabalha numa empresa de TI, e meu irmão é servidor público em São Paulo. E você é o único que tem juízo? Ou não. Trabalhar no futebol, não precisa ter juízo, não. Aí, você... Cara, quando você olha pra sua vida de BH... Quantos anos você tem? 35. Novo pra caramba. Saiu lá de BH e agora é dono de um clube de futebol, tá querendo comprar mais clubes e um monte de projetos. Você acha um milagre isso, cara? Eu sou um milagre, cara. Você acha que é um milagre de Deus? O tempo todo. Eu não tenho, assim, eu não tenho capacidade para fazer tudo que vem acontecendo. Eu não tenho intelecto para isso. Eu nunca fui a pessoa mais inteligente do mundo. Só que Deus me dá uma visão e é comigo que muitas vezes eu falo, a gente desacredita com as coisas que acontecem. E o principal não é a questão do dinheiro. Não, o quanto eu sou útil ao próximo. Então, o que mais mexe comigo é quando a pessoa, às vezes, olha para minha vida, eu vou contando os casos, e a pessoa fala assim, pô, realmente Deus existe. Ou aquilo ali faz aproximar de Deus. Então, isso aí para mim é o preço. Legal isso, cara. Tem algumas pessoas que veio no nosso podcast e eu tenho certeza que quando eles olham para a história das pessoas que sentam aqui, às vezes a pessoa está designada, ela não quer saber de nada, ela quer se suicidar, quer se matar, quer fazer diversas coisas. E o nosso podcast foi criado para inspirar pessoas. Eu sempre falo isso para o PP, que é meu sócio aqui, que o meu marketing, meu braço direito e esquerdo, que se a gente aproveitar isso, uma palavra para poder transformar a vida de alguém é suficiente para a nossa vida. Já vale. E aproveitando isso, antes da gente encerrar, eu sempre encerro com uma pergunta. Vou encerrar porque a gente tem que entregar o estúdio daqui a pouco. Mas eu sempre encerro a nossa entrevista com uma pergunta. Se você pudesse falar alguma coisa para alguém, se a pessoa está com dificuldade na vida, se ela não tem... Cara, ela não tem nenhum tipo de esperança na vida dela. O que você faria? Você pode olhar para essa câmera aqui, ó, e você ficar à vontade, cara. Cara, eu vou contar uma experiência pessoal, assim, que aconteceu há muito pouco tempo, assim. É normal a gente, como ser humano, às vezes conquistar algo e Deus dá uma visão de, às vezes, algo maior. E para conquistar algo maior, a gente, às vezes, tem que perder ou passar por uma instabilidade. Eu escutei uma vez uma pregação que mexeu muito comigo, que falou o seguinte: toda vez que a gente atinge um monte e Deus dá uma visão de um monte maior, a gente não consegue pular de um monte para o outro. É necessário descer do monte, passar pelo vale para subir o outro monte. E aí, o que é descer o monte do que você já construiu? É perder, muitas vezes, o que você conquistou. E o que mais me chama a atenção é o vale. Muita gente fala, o vale da sombra da morte, o que é o vale e tal. Né? Mas o vale, quando se pesquisa na época da guerra, quando os soldados morriam, e para não atrapalhar o avanço dos soldados, eles pegavam os corpos e botavam no vale. Porque depois, com o tempo, as pedras, aquilo ali começava a cobrir. Então, o vale é lugar de morte. Então, o que eu entendi? Que toda vez que Deus me dá uma visão de algo maior, eu tenho que perder o que eu conquistei, passar por um vale da morte, para depois conquistar um monte. E minha vida é assim. Então, toda vez que a gente sai de Belo Horizonte, vem para São Paulo, na hora que chega numa estabilidade, Deus dá uma visão em Nova York, a gente tem que recomeçar tudo de novo. Então, nós não estamos acostumados a perder. Mas a vida é muito mais sobre perder do que ganhar. Sim. Mas todas as vezes que Deus dá a nossa vitória, ela vale muito mais do que a perda. Então, quando eu entendi isso na vida, de que para a gente conquistar algo, a gente tem que perder, e esse perder, quando é com Deus, você sempre vai ganhar. Então, isso norteia todos os nossos projetos e a gente não tem medo de recomeçar em hora nenhuma. Caramba, muito legal. E uma outra pergunta, se você pudesse pedir alguma coisa, se Deus estivesse aqui na sua frente. Que eu pudesse pedir? Se você pudesse pedir alguma coisa ou agradecer, do jeito que você quiser, o que você falaria? Cara, primeiro, o agradecimento pelo que ele fez na minha vida, né? E segundo, para me usar, se eu pudesse, o que eu pudesse pedir era que as pessoas tivessem o que ele me dá. Que é essa fé, essa intimidade com ele, essa visão de que o ser não ter medo de perder, não ter medo de começar, porque a gente tem muito a questão da zona de conforto. Então, o que eu sempre peço, e peço isso nas orações, é que as pessoas tenham o que ele me dá. Né? Que tem essa fé, essa coragem e, acima de tudo, essa estabilidade emocional, que é o que falta muita gente.
Então, acho que isso, se a pessoa tem isso, né? Esse equilíbrio emocional, essa fé, supera qualquer coisa e vence qualquer coisa, cara. Isso é legal. Você falou uma coisa agora interessante, cara. No meio do caso, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Muitas famílias desabrigadas. Uma catástrofe, né? Terrível. Uma loucura lá, cara. E você vê estádios também. Você que é do futebol, eu imagino o quanto te doa, cara, no coração, porque são muitas famílias. Famílias de jogadores, outras famílias também que dependem diretamente do futebol. Então, façam uma oração aí por Rio Grande do Sul. Peçam a Deus se você tem fé. Ou peçam para quem você tem a fé. Se você não acredita em Deus, não tem problema. O importante é a gente plantar o bem para as pessoas para poder colher também o bem. Porque, cara, o que estão passando lá quero de doer ao coração. Eu já vi uma casa cheia de cachorro para ser resgatado. Ficaram lá horas e horas e horas. E eu tenho bicho, né? Você tem bicho? Não, cara. Não? Você tem filho? Ainda não. Nessa loucura nossa... A sua esposa tá juntando dinheiro já para ter o filho. Ela que tá segurando. Já tá guardando dinheiro ali para... Já quer ter uns 2 já, ela tá segurando. Mas acho que é uma dádiva da vida, cara. Com certeza. Ter um filho, quem não tiver também, tem um cachorrinho. É muito gratificante poder ver uma pessoa do zero até onde você chegou, cara. É legal demais. Então, obrigado pela oportunidade de falar contigo. Obrigado pelo Espero que a gente convite. consiga marcar um outro dia para a gente voltar a falar, trazer mais projetos, mais novidades aqui para mostrar para o pessoal de casa também. Pô, vai ser um prazer. Sempre que precisar, conta comigo. Esquecendo alguma coisa? Se estiver esquecendo, por favor, me lembra aqui. É isso mesmo. Primeiro, obrigado aí pelo convite. O que eu puder ajudar, o clube, tá todo mundo de portas abertas. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso Calango Cast. Episódio 12? 13, né? 12. Episódio 12, cara. Número do Falcão. Pô, 12. Futsal. Se fosse 13, ia falar que era galo. Não. Corta isso aí, tá? Gente, muito obrigado. Uma boa noite pra vocês. Obrigado, pessoal. Curte lá, se inscreve no canal, tá bom? Porque o pessoal, é o seguinte, o pessoal vê o vídeo. Acha legal. Acha maneiro. Acha comenta, legal. Às vezes compartilha, mas não tem coragem de se inscrever no canal, cara. Verdade. Pô, então, por favor, gente, se inscreva no nosso canal, não custa nada. Não tá cobrando ainda, tá, gente? Muito pelo contrário, vocês nos ajudam. É isso aí. Obrigado, boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tamo junto.